ambições. Agora vamos revelar o que vai acontecer nos próximos tempos. A primeira questão, vi aqui o Cremildo a falar da Ana Mola, que só tem um mês de vida, mas tem mais músicas que os outros partidos. Quer dizer, não é só isso. Eu acho que é um pouco de tudo que temos mais que os outros. Outro exemplo é que nós, à tardinha, vamos aprovar com os conselheiros 8 normas de funcionamento interno do partido, desde o regulamento interno, o regimento do próprio Conselho, o regulamento de finanças, o regulamento da Comissão Executiva, o regulamento dos candidatos às próximas eleições. Portanto, temos 8 normas internas que vão ser aprovadas pelo Conselho, pelos conselheiros e ratificadas, naturalmente, na Convenção Nacional. E neste momento eu vos garanto uma coisa, não existe nenhum partido, mas atenção a uma coisa, vocês prestem atenção no que estou a dizer, não existe nenhum partido, nem um tal de 100 anos, que tenha 8 normas de funcionamento interno do partido, não existe. A Ana Mola vai ser o primeiro. A Ana Mola vai ser o primeiro partido de Moçambique a fazer normas de tudo, de prestação de contas, tudo, vamos ter tudo normalizado. E público, portanto, qualquer pessoa pode consultar essas. Muito bem, são 9, né? São 10 normas ainda. Obrigado, Xemã. São 10 normas que nós temos, normas de funcionamento interno. Outra questão, é bom os outros partidos ou virem negociar conosco agora a rendição, sabe? Né? Quer dizer, há um livro, né? É Arte de Guerra, né? De Sun Tzu, que ele diz assim: se você nota de que provavelmente esta batalha vai me causar danos muito fortes, em vez de você querer dizer que vai lutar até o último homem, é bom ir negociar, chegar lá e arranjar um acordo de paz mais cedo, porque a gente está a falar de membros de partidos, não sei o quê. Já ouvi um partido diz que tem 4 milhões, mas pô, eu nunca vi uma base de dados dos 4 milhões de membros. Há um outro partido que eu estive lá, disse que tem 200 mil, mas eu estive lá, nunca vi nenhuma folha em Excel que falava dos 200 mil. Então significa que esses partidos, o que acontece é que lançam um número que convém quando a imprensa está por perto, mas se a imprensa um dia ir perguntar também, mas quero ver a base de dados, nenhum deles vai mostrar. Mesmo esse que também diz que tem 100 anos, não vai mostrar a base de dados. Agora, a base de dados é pública. Qualquer cidadão adentrar e verificar quantos membros nós temos. Olha, lançamos a plataforma ontem. De repente, congestionou. O que aconteceu? Afinal de contas, quando fomos fazer a análise como devia ser, verificamos que congestionou porque o próprio sistema não estava a aguentar o número de pedidos para serem membros. O processador... Portanto, o processador do aplicativo estava quente. Quando o nosso coordenador do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que é um jovem que está em Portugal, ele me mostrou, diz que a temperatura do processador estava já a passar de 100% para 105%. Então, eu perguntei, então, agora qual é a solução? Essas pessoas não vão se inscrever. Diz que, temos que triplicar a capacidade do processador. Então, eu disse, onde é que existe? Diz que, isto temos que fazer um pagamento urgente, senão isto vai estourar. Então ele conseguiu, fez o pagamento online, triplicamos a capacidade do processador e então à noite eu perguntei-lhe, então quantas pessoas temos? Olha, em 7 horas de tempo, desde que nós lançamos o aplicativo, estávamos com 15 mil inscritos, em 7 horas de tempo. Agora, fui descansar, aconteceram muita coisa, não sei. Agora deve ser 100 mil ou 300 mil, não sei. Mas a verdade é uma que eu vos garanto. Pedi o reforço da segurança, porque uma das coisas que vão investir não é apresentarem um projeto político alternativo bom para o povo,
ou fazer mobilização política para ganharem membros. Não, o que eles vão tentar fazer agora é abater o nosso sistema, é o único investimento que vão fazer. Então, o que nós estamos a fazer agora também é reforçar as defesas. Então, vamos reforçar as defesas e acredito que até a próxima Convenção Nacional, de certeza absoluta, a Ana Mola terá no mínimo 3 milhões a 3 milhões e meio de membros inscritos e comprovados. Comprovar. Outra ambição que nós temos, para o país tem a ver com propostas, tanto propostas apresentadas sobre governação, propostas de governação, mas uma área que nós temos muitas qualidades no partido, muitos juristas, então acabamos também sendo influenciados por isso, são as chamadas iniciativas legislativas, né? Propostas de lei que vão ser apresentadas no Parlamento. Temos muitas, mas muitas propostas, então queremos, nos próximos tempos, dominar a nível nacional a produção de propostas legislativas, quer dizer, não pode haver, nem o próprio Parlamento não pode produzir leis como a Ana Mola vai produzir, propostas de lei como a Ana Mola vai produzir. Portanto, essa é uma das nossas ambições. Mas a maior ambição de todas, acima de tudo isto, é continuarmos a contar convosco, sobretudo os nossos convidados especiais estão aqui, com vossa amizade, com o vosso apoio, e podemos contar com o vosso abraço até onde Deus permitir. E muito obrigado a todos por terem me ouvido. Declaramos aberto. É pena que ontem me deram um símbolo do poder, o martelo, não sei o quê, mas hoje não me deram, não sei como faço. Porque já devia dizer que declaro aberta a sessão do primeiro Conselho Nacional da Ana Mola e bater, mas bom, hoje não trouxeram talvez dar um murro assim da Mas, se vocês permitirem, eu queria também fazer um pequeno negócio hoje. Mas, inicialmente, nós tínhamos um método que dissemos que temos que abandonar. Queremos fazer alguma coisa para o partido, a gente manda pedidos. Estamos a pedir dinheiro, dê lá 10 meticais, dê lá 15, porque queremos fazer isso. Alguém disse, está bem, você pode fazer isso no início, mas não pode ficar muito tempo a andar a pedir às pessoas. Então, o que a gente faz agora? A gente cria alguma coisa muito atrativa, que pode custar 10 meticais. Então, quando a gente olha e vê que as pessoas estão com os olhos regalados, maravilhados, apesar de custar 10, a gente diz é 1000. Só paga 1000, então a gente consegue financiar o partido assim. Então, é o que vamos fazer nos próximos tempos, né? Mas não é uma coisa que custa 10, isto custa muito mais. São apenas 90 camisetas destas. Estas camisetas aqui foram feitas, o design e a impressão foram feitas pela maior serigrafia do continente africano. Estive lá com eles, chamaram os melhores designers. Eles dizem que fazem melhor que a inteligência artificial. Então, os designers fizeram a proposta para mim. E, para além disso, esta camiseta tem marcas, tem elementos identitários únicos. Impossível fazer fake dessa camiseta. Há marcas aqui que eu não posso mostrar tão já, em que determina se a camiseta é original ou é falsa. E eles produziram isto. Tem esta é verde e tem uma preta, material de altíssima qualidade para a África, que é um continente quente, e que então produzimos 90, que vão estar à venda hoje. Não é para ficarem admirados com o preço que vou dizer, é altíssima qualidade, não é brincadeira. 2.000 meticais. Mas eu vos garanto uma coisa, a pessoa que tiver essa camiseta, é bom colocar a camiseta num ambiente familiar. Porque se for para a rua, o risco de arrancarem a camiseta, de bater... O risco é muito elevado, é muito grande. Então, é daí que vem o preço, 2.000 meticais. Lá fora estará uma moça chamada Vânia, né? Vânia, é a nossa secretária financeira.
ela vai estar com um saco com essas camisetas lá a vender. Quem tiver dúvidas, pega todo tipo de microscópios, não sei o que, e traz, vê o tecido, não sei o que, vai ficar maravilhado ainda. Vai pagar mais por ter trazido o microscópio, porque vai encontrar coisas que nunca viu em nenhuma outra camiseta, nestas de altíssima qualidade. Bom, esta é a promessa que eu tinha feito aos meus colegas, que eu queria fazer algum financiamento ao partido. Então, eu investi um certo valor. Então, todos os lucros que saírem dessas camisetas vai ser a minha primeira contribuição para o partido da Ana Mola. Então, vou entregar as finanças para levar isso. Então, caros amigos, declaramos aberta a sessão, a primeira sessão do Conselho Nacional do Partido Ana Mola. Muito obrigado a todos. Mais uma salva de palmas para esta doação que acabamos de receber. Oh, obrigado. Até pensei que as camisetas iam sair a leilão. Começamos a levantar. Quem paga mais? Aqui na sala. Obrigado. Quero desde já informar que vamos dar seguimento ao nosso programa e para passar de um momento para outro, vou convidar um jovem que vai nos declamar um poema e logo depois vou convidar o Dr. Evaristo, que vai moderar os debates que temos hoje aqui na sessão. Então vou convidar desde já o poeta. Peço rapidamente para que ele possa entrar, o poeta Milton. Peço que lhe concedam também o microfone. Peço urgentemente que lhe concedam o microfone ao poeta Milton, que é, por sinal, nosso membro do partido. Uma salva de palmas para o nosso poeta. Isso é um partido cheio de talentos. Vou pedir rapidamente que concedam o microfone para ele. Ele vai declamar um poema e, na sequência, vai entrar o Dr. Evaristo para fazer o convite aos nossos oradores e moderar o debate. Por favor. Eu até queria falar de amor. Sabem, eu também desejo ouvir a minha boca dizer palavras lindas e doces como minha querida Ana Mola. Aceito morrer nos teus braços e ser enterrado no seu coração, que arde chamas de amor, derrama mel e sabores da democracia. Pois não, eu não posso falar sobre amor. Pois lembrei-me que hoje há crianças em Chibabava que não tomarão nenhuma refeição. Niassa está ameaçado de uma possível invasão de terrorismo comercial. Enquanto isso, em Chiuri, há refugiados tratados e maltratados como se fossem estrangeiros no seu próprio país. Ainda me lembro como se fosse ontem o grito do Mano Chotas a dizer: estou a morrer, pessoal. Por causa desses males, eu não posso falar sobre amor. Daí que eu pergunto, aonde é que nós estamos e para onde é que nós vamos com esta sociedade sangrenta, perigada por um bando de contrapátrias que tornaram a nossa pátria mais armada do que amada? É um hino. Há rios vermelhos em Cabo Delgado, aqueles rios anti-agrários que nascem de chuvas de tiros, aqueles tiros que caçam Venâncio todos os dias. Enquanto os desocupados estão preocupados em sabotar a Ana Mola, os aviões roncam no espaço. Enquanto isso, os tratores ralham, roem a terra de Nhatimba Mutota, desmentindo a independência. Deixem eles fomentarem mentiras, porque a minha boca lhes incomoda. Mas enquanto eles fazem isso, eu na beira me sinto. Para lhes dizer que acho que a hora já chegou.
enquanto eu me levanto, digo as 10 pragas de Moisés para a queda de um governo ilegítimo já começaram. E eu não sei por que se complicam tão cedo ainda. Pois os problemas começaram ontem. Com a implementação de Ana Mola, as coisas para eles se complicarão ainda mais. As coisas, com a aprovação de Ana Mola para eles, se complicarão ainda mais. Mas volto a perguntar, aonde é que nós estamos e para onde é que nós vamos com esta sociedade corajosa onde os embondeiros caem como se fossem arbustos? Mano Edson, não se aluja às mentiras da verdade. Sua vida é importante mais que ouro, partiu-se como ovo, rasgou a alma da lusofonia, feito o corpo de Elvino Dias, furrado a 25 balas. Para ocultar a verdade e por via de mentiras governar. Oh, meu senhor, encosta a minha nação do terrorismo e desastres naturais. Tira este povo. Tira este povo na boca daqueles felinos, aqueles leopardos vermelhos que cozem as estradas de sílabas e alcatrão as suas contas bancárias. Nós merecemos, meu senhor, pois na beira hoje gritamos Ana Mola! Ana Mola! Boa tarde e boa festa. Bom dia. Bom dia. Vamos a esta parte referente ao debate dos vários temas que vão ser trazidos aqui pelos nossos oradores. Moçambique tem-se encontrado numa encruzilhada económica, social e política na qual não consegue definir-se, na verdade, como uma nação que jurou contribuir com o contrato social. E esta visão, esta situação tem estado a ser visível através de vários estudos, através de várias análises, através de vários documentos que assim comprovam. A encruzilhada económica, social, política acaba encontrando a sua maior manifestação pela incapacidade do país poder alcançar níveis que se esperam. É no âmbito desta toda situação, é no âmbito destas vertentes todas que nós hoje vamos entrar num mar de apresentações, de debate e também compreendermos de que forma o Ana Mola poderá contribuir para a alteração deste Estado. Parte do que falamos aqui, ou de que vamos falar, acaba estando alicerçado no próprio programa do próprio partido e que vamos também fazer menção dela. Para este momento vamos ter oradores. O presidente acabou tirando-me palavra na apresentação de alguns destes oradores. Há quase 40 anos trabalhou nas grandes instituições, ou com grandes instituições, aliás, assim é que é, trabalhou com grandes instituições económicas, as chamadas instituições dos Bretton Woods, que todos conhecem, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. Também esteve ligado a vários programas governamentais, na assessoria destes programas, como também tem estado a evidenciar-se em analisar aquilo que é o cenário económico nacional, tem feito estudos paralelos daquilo que são as perspectivas de crescimento económico, perspectivas económicas, macroeconomia, microeconomia, bem como assuntos ligados à planificação do Estado moçambicano, a reformas ligadas às áreas fiscais e outros elementos. Estava assim também, está relacionado à criação portanto, colaborou com o gabinete da criação do manifesto eleitoral, coordenou, na verdade, o manifesto eleitoral
e também os pontos do candidato do nosso presidente, portanto, Venâncio Mondlane. E vou chamar aqui, senhoras e senhores, o Dr. Roberto Tibane. Uma salva de palmas para ele. Estávamos a conversar ainda hoje, esta manhã, com o Dr. Tibane relativamente ao nosso tema. E ele dizia-me, olha, Evaristo, pode ser um pouco complicado abordar as coisas em pouco tempo. Feliz ou infelizmente, Dr. Tibane, vamos ter 10 minutos desta apresentação. Aliás, queria aproveitar já a sua chegada, a sua presença aqui para dar um ponto de ordem em relação aos aspectos, digamos, de como é que vamos fazer isto. Teremos várias apresentações. A primeira vai ser feita aqui, depois vamos ter a segunda e a terceira, e vamos entrar em contato online com alguns dos nossos oradores. Este é o vosso momento. No final, vamos ter momentos, vamos fazendo apontamentos. Quem tiver questões lá para o fim, vamos todos encadear. Nós vamos deixar momentos de apresentações diversos e depois vamos continuar. Dr. Tibane, seja bem-vindo. O tempo é seu. Boa tarde. Vou me levantar. Desculpa-me, porque eu não posso falar sem ver o presidente. Sim, se calhar é melhor até, não é? E já estou a perder um minuto. Eu não vou conseguir seguir as coisas que eu tenho. Obrigado. Não vou poder seguir as coisas que eu tenho aqui. Porque quando eu estou a falar a arrumar-me, porque realmente não temos muito tempo, né? Eu não quero ser o responsável por isso. Não vou conseguir falar das coisas que tenho aqui. Porque mesmo que eu fosse ler, são 7 páginas que eu escrevi há uma semana, quando o presidente me pediu para eu falar e convidou-me. Muito obrigado pela honra. É a primeira vez, né, na minha vida que eu sou convidado para falar para um partido político na sua convenção. Portanto, estou a ficar muito importante. E, sobretudo, não sendo membro do partido, mas simpatizante, não é? E eu escrevi esse papel, né? Eu escrevi esse papel sobre economia, e tem alguns números, fala macroeconomia, fala estratégias de desenvolvimento e tudo isso. E ontem, e depois eu disse a ele, eu quero viajar por via terrestre. Ele disse, mas vais-te cansar. Eu disse, não, eu vou guiar. Vou guiar, eu quero viajar por via terrestre, porque eu quero ver o país, que também já há muito tempo, essa coisa de andar a trabalhar fora, há muito tempo que eu não vejo o país. Eu quero... E apanhei uma certa inspiração ao longo do caminho. No sentido de que realmente nós temos um país em grandes problemas. Nós não temos sequer uma estrada nacional. Nós não podemos viajar do Obrigado. Nós não temos sequer uma estrada nacional. E isto é bastante sério. É por isso que nós temos naquele manifesto a tal ideia da linha férrea que vai de Maputo até Cabo Delgado, de comboio rápido, que ao longo do caminho depois faz as saídas tanto para o interior como para o mar,
também põe linha férrea. E ao lado da linha férrea, estradas resilientes. E à medida que se vai construindo a linha férrea, ir colocando fibra óptica para conduzir dados digitais ao longo das novas estradas e ao longo da linha férrea. Colocar fibra óptica, que é para, nos pontos, a determinados pontos, empresas privadas, por exemplo, da área digital, não sei o que, a distribuição de sinais, de dados, depois alugarem ao governo, porque esse investimento da fibra óptica pode ser do governo, mas também, se houver privados que queiram lançar a fibra óptica, podem vir lançar. Mas a grande obra pública da estrada, do caminho de ferro, é do governo. E ao longo disso, ir instalando isso. E depois hão de vir essas empresas que vão utilizar estes canais para vender sinal de internet, etc. Depois vai ter uma coisa muito interessante para o setor público também. Por exemplo, os livros escolares, que agora são transportados em aviões e em caixas para lá, podem ser colocados nas aldeias, ou pelo menos nos grandes centros urbanos e nos grandes centros rurais mesmo, podem ser colocados por via digital. Os meninos descarregarem os livros, ou as escolas descarregarem os livros, materiais de ensino e serem disponibilizados por essa via. Portanto, eu penso que aquelas coisas que nós escrevemos no manifesto, depois de eu ter... Já tínhamos falado, visto isso, porque o processo do manifesto foi um processo interessante. Muitas pessoas dizem, doutor Tibana escreveu o manifesto. Não, doutor Tibana não escreveu o manifesto. Nós escrevemos o manifesto. Nós tivemos várias sessões, horas de debate virtual. Depois eu ia para casa, pegava naquelas coisas e arrumava. Nós temos uma coisa muito interessante. Eu chamo, quando o engenheiro Venâncio me pediu para... Aliás, eu pedi a ele, durante cerca de um mês, que eu queria dar um comentário no manifesto dele. Porque eu declarei-me apoiante incondicional dele. Logo no primeiro dia, quando ele estava a vir de Alto Moloco, ele saiu do avião, fez aquela coisa de dizer que eu vou consultar com os meus colegas amanhã o que é que vou fazer. Mas não chegou a casa. No meio do caminho, ele subiu no carro e disse que ele ia a fazer uma candidatura independente. Então eu logo escrevi, naquela noite mesmo. Fiquei muito zangado com ele não sabe. Eu disse, isso é irresponsabilidade. Nem chegou a casa ainda, já está a dizer que se quer candidatar. Mas eu, logo naquela noite, escrevi. E depois eu comecei a pedir, eu quero comentar o teu manifesto, eu quero comentar o teu manifesto. Ele não respondia, ficava uma semana sem responder, eu ficava todo, poxa, mas o que é que se passa? Eu queria comentar o manifesto. E um dia, às 4 da manhã, eu acordo, ele tinha mandado uma mensagem para um grupo de rapazes e dizia, olha, o doutor Tibana vai ser o vosso coordenador de manifesto. Nem me disse nada. Só me mandou depois a cópia dessa mensagem. Lembrou-me aquelas nomeações que antigamente se faziam, que as pessoas só acordavam e sabiam que eram ministros. Coisa assim. Bom, mas a coisa mais interessante é que eu peço a ele, só que pronto, já que me deu essa tarefa, dá-me lá, o que é que vocês têm? Porque eu não posso partir de nada, né? Então ele manda uma coisa de 3 páginas, que era o primeiro rascunho que eles tinham do manifesto. Eu peguei o manifesto e começo a ler, naquelas 3 páginas e começo a ler. E era, vamos acabar com isto, vamos acabar com aquilo, vamos acabar com isto, vamos acabar com aquilo. Uma coisa, e disse, ai. Bom, eu peguei naquelas 3 páginas, eu disse, ok, pronto, vamos lá fazer brainstorming então, vamos lá sentar e discutir como é que nós vamos acabar com estas coisas todas. E foi assim que o manifesto acabou. A agenda, eles já tinham traçado, quer acabar com isto, acabar com aquilo, acabar com isto. Eu disse, ok, agora vamos acabar com isto, mas primeiro como? E depois, quando acabarmos com isto, o que é que vamos construir no lugar disso? E foi assim que nasceu o manifesto, numa discussão com todos os delegados. Portanto, eu não escrevi nada, eu só
E depois eu ia juntando. Fui um bom secretário, eu acho, né? Eu ia juntando. Eu estou a gastar tempo porque eu não posso falar de economia em 10 minutos. Eu acho que é importante que as pessoas saibam que os projetos coletivos nascem de um trabalho coletivo. Não são projetos individuais. Este é que é o sentido desta fala, porque tudo nasceu lá. E então, a construção do... É por isso que o engenheiro Venâncio diz que o programa do nosso partido está no manifesto. Parece o contrário, não é? O manifesto devia ser a origem depois para orientar o programa do partido. Mas por que aquele manifesto tem a força? Eu tenho a certeza que o partido vai produzir formalmente um programa do partido e vai ter muitas mais coisas, porque agora o partido vai discutir a ideologia e tal. Mas por que aquele manifesto tem aquela força de que pode ser uma inspiração para o partido? Ele está a dizer isso, não está a impor nada ao partido, não está a dizer peguem lá no meu manifesto de candidato independente e façam do programa do partido. Ele não está a dizer isso, ele está a dizer, colegas, nós trabalhamos juntos nisso, então vamos lá tentar pegar nisso e valorizar. E esse manifesto é realmente isso, porque uma boa quantidade das pessoas que estão aqui hão de se lembrar dessas discussões que tivemos. Portanto, este era o primeiro ponto que eu queria fazer. Agora, quanto à economia, e eu vou dizer muito pouco, porque já gastei os outros 5 minutos, se não 10. Agora, quanto à economia, a minha inspiração para falar de economia é o que é que a Venância, o que é que a Venância espera? Ou o que é que nós devemos pensar quando pensamos na Venância? A Venância é aquela criança que foi doada ao presidente ontem. A chará dele. Essa é outra inspiração que me deu a agenda. Porque, sabem, a minha plateia ontem não eram aqueles que estavam ali à frente. Eu estava a observar, havia várias plateias ali. A minha plateia principal eram aqueles miúdos que estavam lá em cima. Não sei se conseguiram ver essa diferença. Viram, né? Essa era a minha plateia. E realmente desafiou-me. E eu penso que esse é o grande desafio da Ana Mola. A Venância é filha de jovens que eu penso que devem estar aí pelos 19, 20, 21 anos, 22, não muito mais do que isso, porque eu vi ali. Não vi bem, mas eu acho que são muito jovens aqueles. Pelo menos a mãe. No manifesto, há um assunto que foi elaborado, que nunca foi elaborado por nenhum partido. E nós fizemos... E isto é outra dimensão do manifesto. É um assunto de demografia. É um assunto de demografia. Nós estamos a ter um grande crescimento populacional. E a população de um país é uma riqueza de um país. A força de trabalho, a fonte de riqueza, são as pessoas que vão produzir e tudo. Mas isso tudo depende da qualidade da população. Depende da qualidade da população, da sua educação, da sua saúde, da sua instrução, da sua energia para trabalhar. Porque ter uma população que não tem as qualidades necessárias para ser produtiva torna-se um peso, torna-se um fator de atraso, de subdesenvolvimento. E quando eu estava a escrever o manifesto, falei com muitas pessoas, até pessoas dos vários partidos até. Eu falei com pessoas de vários partidos que me deram ideias. Porque até algumas pessoas que ficam frustradas com os seus partidos vieram me dar ideias para o manifesto do presidente Venâncio. E aquela ideia da demografia que nós temos ali, que é única, foi-me dada por um empresário. Não sei se eu já tinha dito alguma vez ao presidente Venâncio, mas nunca disse a muita gente, e não vou nunca revelar quem é um empresário. Foi-me dada por um grande empresário, por um empresário de um grande grupo econômico em Moçambique. E disse, Tibana, nós temos um grave problema. Nós estamos a trabalhar, nós estamos a recrutar jovens, é um grupo econômico que trabalha em várias coisas, e uma das coisas é a agropecuária. Nós estamos a trabalhar, estamos a recrutar agentes da agricultura. Nós, para contratarmos um jovem que sai do Instituto de Agronomia e
Para conseguirmos nós recebemos 100 candidaturas e temos que entrevistar 10 para ficarmos com um. Então, nós temos um problema de qualidade da força de trabalho, da produtividade da força de trabalho. Se a Venância crescer até aos 24 anos, recebendo o tipo de educação, os cuidados de saúde que estão a receber as crianças de hoje, quando a Venância tiver 19, 20 anos, a Venância vai ter uma produção que vai ser somente 40% do que devia ter se ela tivesse recebido uma boa educação, uma boa nutrição, uma boa saúde. Esta estatística é extremamente importante, porque esse é o futuro das Venâncias e dos Venâncios que nascem hoje. Portanto, nós estamos a falar, estamos a olhar, eu estava a olhar para aqueles jovens que estavam lá em cima. Esse é o nível de produtividade de força de trabalho deles neste momento, ou mais baixo ainda. Eu tenho aqui preparado, eu vou deixar, porque não deu 10, eu queria uma corda para poder mostrar aqui. Eu tenho a desagregação dessas estatísticas por províncias. Essa de 40% de capacidade produtiva em relação ao potencial que essa criança vai ter daqui a 20 anos, se ela tiver a educação e a saúde que estamos a dar hoje, não é? É a média do país. Mas há províncias que nem chega a isso. Portanto, a situação é muito mais complicada. E tudo isso o que é? Por que eu estou a relacionar isto com a população? Por que estou a relacionar isto com a população? Porque a nossa população vai duplicar em 2050, nós vamos ter 64 milhões ou coisa assim. É o que nós vamos ter em 2050. Pensam que falta muito? Faltam 25 anos. Faltam 25 anos para 2050. Agora, nós viemos com 50 anos e estamos onde estamos. E agora temos 25 anos e vai duplicar a população. Imaginem, não é? E vai duplicar por quê? Porque as crianças, enquanto as outras variáveis da população estão a melhorar e tudo isso, nós temos um problema muito grave de fecundação. As crianças, vejam, tomem bem atenção à idade, né? Adolescentes de entre 15 e 19 anos. 15 e 19 anos. Em cada 1000 adolescentes de 15 e 19 anos hoje, em cada 1000 adolescentes de 15 e 19 anos hoje, nascem 250 crianças por ano. Pode parecer pouco, não é? Ok. Agora, o mais grave é isto. É que este número não está a baixar. Este número está a aumentar. Vai atingir o máximo em 2050, quando vão nascer 350, 375 crianças e outras crianças de 15 e 19 anos. Este é o motor que propela esse crescimento da população. Eu tinha números preparados para mostrar que nós temos estes governos todos ainda não fizeram as contas do que é que nós precisamos de fazer para desenvolver este país. Eu costumo ficar muito assustado quando o presidente Venâncio diz 10 anos nós vamos fazer, transformar Moçambique e vamos... E é bom sonharmos em fazer isso, mas nós temos que começar a medir e ver o que se pode fazer em 10 anos e o que é que vai levar para fazer em 2 anos. Porque o Instituto do Professor Jeffrey Sachs, que foi
que ela é conselheiro das Nações Unidas e trabalhou com todos os secretários-gerais, os últimos 7 secretários-gerais, ou 5, sei lá o que é, das Nações Unidas. Ele é que é o conselheiro principal. E ele trabalha num instituto sobre desenvolvimento e dirige essas coisas e fez cálculos. Esse instituto e as Nações Unidas fizeram cálculos e cálculos. O déficit que nós temos, eu não me recordo agora dos números, mas o déficit que nós temos para financiar a educação é um número que nunca ouviram. Eu vou deixar os números, onde ficar a estudar no conselho, porque eu não quero dizer número, já não me lembro, e estão aqui nos slides que eu não consegui apresentar. Portanto, nós temos um déficit de financiamento da saúde, da educação, não sei o que mesmo que nós multiplicássemos por 10 o orçamento da saúde e da educação nos próximos 15, 20 anos, pelos nossos próprios meios, não havíamos de conseguir tal e qual como nós os temos agora. Nós teremos que bombar mais gás, teremos que cavar mais carvão, teremos que cavar mais minerais e utilizá-los nós próprios, porque neste momento nós não estamos a utilizar isso. E vou terminar esta conversa, que é um bocado atabalhoada, mencionando um número de macroeconomia, que é a macroeconomia que eu não queria falar hoje. Para explicar-vos porque é que nós não estamos a ter esses recursos agora e porque é que, mesmo que multiplicássemos por 10 os orçamentos de agora, não havia de ser suficiente. Nós precisávamos de bombar muito mais gás, precisamos de cavar muitos mais minerais, precisamos de fazer muitos mais hectares de agricultura, algodão e outras coisas. Mas, sobretudo, precisamos de alimentar as nossas crianças para que esse potencial... Eu trazia aqui dados de nutrição. Eu trazia aqui dados sobre a nutrição. Que foram levantados em 2022, no último inquérito dos agregados familiares. Pela primeira vez, o inquérito dos orçamentos das famílias levantou dados sobre a nutrição em Moçambique, que nessa altura não foram processados e publicados. E depois nós vivemos aquela mentira das 3 refeições, não é? Entretanto, estavam a esconder esses dados e a pôr por baixo da tapete. E, finalmente, em agosto deste ano, a Unicef, o Instituto Nacional de Estatística, foram rebuscar esses dados e trouxeram-nos cá para fora. Eu vou deixar esses slides aqui, para serem impressos e distribuídos aos colegas que estão, porque não posso apresentar aqui. É uma situação... A subnutrição crônica chega a atingir 40% das crianças de até 15 anos. 5. Subnutrição crônica. Essas são as Venâncias. É o futuro da Venância. Se aqueles pais da Venância não tiverem... E essa variável da subnutrição crônica é uma variável que entra naquele indicador de capacidade humana de que eu estava a falar aqui. Porque quando eu estava a falar daqueles 40% de capacidade produtiva, entra isso. É a educação, é a nutrição e é a saúde. E sabem que aquilo que tu alimentas a criança hoje, nos primeiros 4, 5 meses, depois nos outros meses, até atingir os 5 anos, determina o futuro da vida dessa criança. Em termos de capacidade cognitiva, em termos de tudo. Essas são as coisas que eu queria falar hoje. Não era sobre a macroeconomia, mas vou terminar com o número de macroeconomia para dizer por que eu não queria falar da macroeconomia. PIB, por exemplo, que é o número que as pessoas gostam de ouvir. PIB, Produto Interno Bruto, está a crescer e não sei o que é. Por causa dos grandes projetos, agora, mais ou menos isso, 20, 21 bilhões de dólares agora. Desse PIB, esse Produto Interno Bruto, que é a estatística que a gente gosta de dizer, está a crescer ou não está a crescer? Desse PIB, 2 bilhões de dólares saem. Mas nós contamos com isso, nós dizemos que é o nosso PIB. Não é. 2 bilhões de dólares são os lucros
dos grandes projetos que são expatriados todos os anos, a partir dos últimos 2 anos. Até 2 anos atrás eram cerca de 750 milhões de dólares. 2 anos para cá, eu se vos mostrassem o gráfico que tenho aqui, haviam de ficar assustados, porque é assim, pum, 2 bilhões de dólares por ano saem. Nós estamos o escândalo das dívidas ocultas, quando é que foi? Foram 2 bilhões de dólares, né? O escândalo das dívidas ocultas. Aquilo que enterrou o país. Porque foi a partir de 2016, mesmo essas estatísticas de nutrição de que eu estava a falar, começaram a piorar a partir de 2016, 2017. Porque eu tenho aqui as estatísticas para mostrar também que estava a melhorar, mesmo da nutrição e tudo isso estava a melhorar. Foi a partir de 2016, 2017, com o escândalo dos 2 bilhões de dólares que levaram a esta situação toda. Ok? Mas todos os anos estão a sair 2 bilhões de dólares de Moçambique, produzidos por moçambicanos, que nós dizemos que é o nosso produto, e não é. Ok? Portanto, quando ouvem falar do PIB, é por isso que eu não quis falar macroeconomia aqui, quando ouvem falar do PIB, sempre descontem isso. Descontem os 2 bilhões de dólares. Esses não são nossos. Faz parte desse número do PIB. São lucros que estão exportados licitamente, não é roubo. Aí ainda não estamos a falar daquele que sai de outra maneira. Estamos a falar que é direito daquele investimento direto estrangeiro exportar isso. Agora, por que estão a exportar 2 bilhões de dólares? Mas eu tinha que dizer mais uma coisa ainda, que vem dos relatórios do Banco Central, que também analisei e fui tirar este número. É que quando um estrangeiro vem fazer negócio no país, faz um investimento, ok? E começa a tirar lucros, é normal uma parte desse lucro ele voltar a reinvestir no país, não é? Para expandir o negócio, aquele mesmo que está a fazer ou noutros ramos. A coisa mais interessante em Moçambique é que nem $1 dos lucros é reinvestido. Eu não estou a falar mentira. Está lá nas estatísticas do Banco Central. Lucros reinvestidos. Quer dizer, um investidor que vem fazer investimento aqui e depois tira lucro, que é bom também, né? Tira lucro porque ele pôs lá o capital dele. Ele não investe, não tira $1 investir. Aqui, outra vez, leva tudo. 0 reinvestimento de lucros do investimento direto estrangeiro. Por quê? Aí já é um debate muito mais amplo, né? Tem estas coisas do porquê. Porquê que as pessoas não reinvestem em Moçambique? Mas o que é que fazem? Levam para fora, depositam em bancos lá fora e depois nós vamos lá pedir emprestado. Vamos lá pedir emprestado. Ou então, eles próprios, quando vêm, porque eles podem vir para fazer investimento outra vez, eles vêm com esse dinheiro, já na forma de dinheiro que eles foram pedir emprestado. Mas é o dinheiro que saiu daqui, são os lucros que saíram daqui, que foram depositados em bancos lá fora. Mas quando eles vêm fazer o investimento aqui, dizem que nós pedimos crédito lá fora para fazer investimento. E depois, quando eles dizem nós pedimos crédito lá fora para fazer investimento, então, nós para conseguirmos, para negociar o contrato, temos que fazer assim. Os primeiros anos das nossas operações aqui tem que servir para pagar esses créditos. Estão a perceber, né? Tem que servir para pagar esses créditos, os primeiros anos, porque nós estamos a investir com o dinheiro que nós fomos pedir emprestado. Não dizem que é aquele dinheiro que foi gerado aqui em Moçambique, que não foi reinvestido. Porque se ele tivesse reinvestido aqui, os lucros dele já seriam tributados. Porque aquela parte que ele diz que tem que pagar os lucros, os nossos governos patetas, é isso. Os nossos são patetas, não tem outro nome, porque eles acreditam nisso. Bom, mas por uma certa conveniência também, convenhamos. Né? Aceitam e assinam esses contratos, não é? Que dão o quê? As isenções fiscais. Porque ele tem que pagar primeiro os créditos que ele pediu lá para vir investir aqui e depois aqui. Bom.
Você fala com os funcionários das finanças que fazem as contas dos grandes projetos, eu falo com eles sempre. Ah, não, espera, doutor, nós vamos chegar a um momento em que vamos ter os resultados. Primeiro, esses têm que ter pagar os créditos que eles trouxeram para fazer os investimentos. Aqui depois, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, então, pronto, quando eles tiverem acabado de pagar, também tínhamos que lhes permitir isso, né? Porque senão eles não vinham investir, porque vêm com crédito. Bom, é uma história um bocado atabalhoada, né? Mas duas coisas que eu queria terminar para dizer, só para fechar, para fazer o resumo. Tem um minuto. A economia, sim, a economia é para a vida das pessoas. É por isso que eu hoje aqui não queria falar de números. Eu queria falar da vida da Venância, do que espera a Venância, de quem são os pais da Venância. O que os pais da Venância esperam do Anamola? Esperam emprego, programas que vão trazer emprego, para poderem alimentar as crianças, porque isso é que é a economia, educar as suas crianças. Esperam que a Anamola tenha um programa que não permita que aconteçam estas coisas de que eu estava a falar aqui, de governos patetas. Nós não queremos isso, nós queremos um governo sério que olha para os interesses do país e negocia pelos interesses do país. Portanto, a economia é isso, a economia não são os números, é por isso que eu disse, bom, eu também não sou obrigado, como eu não sou membro do partido, não tenho que obedecer à disciplina partidária, vou-me indisciplinar. Não vou falar exatamente daquilo que o presidente me pediu, que é vir fazer aqui uma análise da situação econômica e financeira de Moçambique, começar a citar números bonitos da macroeconomia e isso tudo. Eu vou falar das impressões que eu tenho do que está a ser com esta economia, do que eu penso que são os grandes desafios do Anamola. É responder, organizar a vida das pessoas, organizar a vida dos jovens para eles poderem ter emprego, ter o pão todos os dias e poder criar as Venâncias para que elas sejam os cidadãos do futuro. Porque enquanto não fizermos isso, elas só vão ter um potencial de 40% daqui a 20 anos, como eu estava a dizer. Mas os da Singapura, por exemplo, têm um potencial que já é 97% do potencial. Singapura está no topo do capital humano, não é? Depois vêm os outros, até os noruegueses, tem Portugal, tem Espanha, tem e nós, e tem os japoneses, e tem isso tudo. Portanto, são essas economias que comandam o mundo. E nós temos que começar a pensar como é que nós nos vamos projetar no mundo como o nosso presidente sonha conosco. Muito obrigado. Peço imensa desculpa. Muito obrigado, Dr. Tebano. Penso que, tal como referimos-nos, mais tarde tomamos os pontos e mais tarde vamos debater alguns aspectos aqui levantados. Seguimos com o nosso segundo tema. Um dos grandes desafios é realmente a maneira, a forma, o método de fazer política em Moçambique. Às vezes tem em conta, a discussão tem sido que os partidos políticos têm definido as suas ideologias, as suas formas de fazer, mas no terreno, na realidade, a coisa acaba ficando diferente, acaba sendo uma outra forma. Vamos tentar saber, através do nosso orador, quais são os desafios, que formas Moçambique pode fazer política de forma diferente. O nosso orador também já foi apresentado aqui, tirou-me a palavra o Sua Excelência, Senhor Presidente. No entanto, ele é tanto angolano. Aos 3 anos de idade teve uma coisa muito, digamos, uma passagem de vida não agradável. Aos 3 anos de idade foi levado à guerrilha, conheceu a guerra como criança soldado, viveu nas matas e teve contato com esta realidade que ninguém gostaria de ter. No entanto, anos mais tarde, juntou-se ao movimento dos escribas, tornou-se jornalista e foi através da TPA, a televisão pública de Angola, onde durante algum tempo esteve a trabalhar. Neste campo minado de confrontação ideológica, acabou tendo posicionamentos que não lhe valeram uma aceitação, daí que teve que sair e continuou no jornalismo através de uma outra entidade de comunicação. Mas é no Folha 8, este jornal conhecido online, que as suas abordagens acabaram sendo
bastante profundas. Mas, muito mais do que esta área de comunicação, William Toné, neste caso, que é o nosso próximo orador, acabou entrando para as lides do direito. Portanto, neste momento está a fazer o seu pós-doutoramento na área de direito constitucional em Angola. Um fato curioso e interessante é o fato que estudou em várias unidades de formação universitária e tem contribuído para uma sociedade civil mais vibrante em Angola. Em maio de 1991, ele esteve ligado como primeiro angolano no processo de mediação de paz, que é chamado como antecâmara, aliás, eu sei que é, do considerado processo de Bicesse. Senhoras e senhores, o nosso próximo orador vai abordar a forma de fazer política em Moçambique. Dr. William, o espaço é seu e vamos a este momento. Vai mesmo logo direto ali para ser visto pelo presidente. Eu não estou aqui como angolano, estou aqui como africano, estou aqui como moçambicano, mas estou aqui como irmão de Venâncio Antônio Bila Mondial. Um conhecimento, uma relação que transcende a forma, muitas vezes arcaica, daqueles que se dizem libertadores e revolucionários dos nossos países, mas que são, na verdade, os continuadores da colonização por outros métodos. E então nós começamos a discutir há muito tempo, e a nossa empatia veio de questões que transcendem, por exemplo, vocês sabem como é que são os políticos. Os políticos são, em muitas alturas, principalmente quando eles são capazes da colonização, eles inventam tudo. Não vou dizer de onde é o político que, chegado a uma localidade, ele recebe informação rapidamente do homem de campo. Diz: olha, chefe, aqui as pessoas quando saem daqui para ali morrem muito, temos que fazer alguma coisa. E ele começou o seu discurso dizendo: olha, se vocês continuarem a votar no meu partido, se vocês conseguirem me eleger, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois das eleições, é uma ponte. E o homem atrapalhado do outro lado veio a correr: oh chefe, mas nós aqui não temos rio. Pois. Mas antes de fazer a ponte, eu vou fazer um rio. Bom, é a natureza dos políticos que nós temos nos nossos países, infelizmente, e que 50 anos depois, 60 anos depois, o máximo que eles conseguiram fazer, e isso, justiça lhes seja feita, é que o índice elevado de pobreza que foi institucionalizado nos nossos países. Nós, em muitos países de África, não combatemos a pobreza, combatemos os pobres. E o pobre, infelizmente, nos nossos países, e disse aqui o Dr. Tiban, a única vez que o pobre é feliz é quando está a fazer sexo. Porque depois que acaba, ele volta à realidade. Quer dizer, sou mesmo pobre. Daí os índices de natalidade. Os nossos índices de natalidade vêm disso. Não é os gráficos dos economistas, não. É a única prenda que nos dão. Bom, e
O engenheiro Venâncio, quando começou a fazer política mais isolada,